grande tribulação, né? E iremos entrar nessas questões. Louvado seja Deus. Sabemos que a igreja vai ser arrebatada sim. Louvado seja Deus. Não sabemos, né, se é depois da tribulação ou da grande tribulação ou antes. Mas sabemos que a igreja vai ser arrebatada. E vamos também aprender nesse ensinamento que vai haver para os salvos somente uma ressurreição, e também para os condenados somente uma ressurreição para o dia do juízo, para a condenação dos ímpios que morreram sem obediência à palavra de Deus, e para os salvos que foram, né, arrebatados, ressuscitados, será somente um arrebatamento. Não existirá dois arrebatamentos. Não existirá duas ressurreições para os salvos, somente uma. Essa é a questão que estaremos tratando aqui. Louvado seja Deus. Se a gente vai ou não, louvado seja Deus, antes da tribulação. Glória a Jesus. Amém? Iremos ler aí, irmãos, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. E vamos também ler Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. E também Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. E Apocalipse, capítulo 8. Vamos estar preparando para desfolhear as Sagradas Escrituras, para a gente aprender no tempo do Senhor a sua palavra. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 52. Iremos ler primeiro, né, esse versículo de 1 Coríntios 15, 52. Vamos ficar, irmãos, aí atentos. Louvado seja Deus. Aos ensinamentos sobre ao arrebatamento da igreja, que será invisível para os olhos humanos, porque será no abrir e fechar de olhos. Amém? Todos acharam, irmãos? Amém. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Apocalipse capítulo 11, versículo de número 15. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Apocalipse capítulo 11, versículo de número 15. Temos o título: A Sétima Trombeta. Preparação para o arrebatamento e também para o milênio. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes, e diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Glória a Jesus. Apocalipse capítulo 10, versículo de número 7. Glória a Jesus. Apocalipse capítulo 10, versículo de número 7. Glória a Jesus. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas e seus servos. Apocalipse capítulo de número 8. Estaremos lendo, glória a Jesus, alguns versículos. Do versículo 1 ao versículo
de número 3. Temos aí o título: A abertura do sétimo selo. Os 7 anjos com as 7 trombetas. As 4 primeiras trombetas. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus. E foram-lhes dados 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para o povo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Amém? Vamos poder sentar em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Estamos estudando sobre o arrebatamento da igreja, a qual é muito falado, é muito estudado nos tempos que estamos vivendo, principalmente nesses tempos difíceis, aonde a apostasia tem crescido em todo o mundo. Muitos estão se apostatando da fé, muitos não estão suportando a sã doutrina da palavra de Deus, muitos estão abandonando o verdadeiro ensinamento das Sagradas Escrituras e a Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus. E vimos que aqui no livro do Apocalipse, a qual lemos, que foi dado a Cristo todos os reinos deste mundo. Chegará um dia que Cristo, ele vai reger todas as nações com vara de ferro, usando essa palavra que hoje tem sido banida em muitos lugares, em muitos países, em muitas nações, tem sido desprezada e tem sido banalizada até mesmo por muitos cristãos que conhecem, mas faz como os demônios, estremece, não obedece. Tem a Bíblia em mão, em casa, mas não consegue obedecer a palavra de Deus. Muitos que até mesmo compram, louvado seja Deus, a Bíblia Sagrada, louvado seja Deus, mas não consegue desfrutar do que está escrito. Louvado seja o nome do Senhor. E vimos também aqui em Apocalipse, irmãos, possam nos acompanhar, capítulo 19, no versículo 11, que temos aí o título, Vitórias de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. Louvado seja Deus. Estamos recapitulando o livro do Apocalipse, a qual ficamos, louvado seja Deus, alguns meses estudando o livro do Apocalipse e o livro também de Daniel e Ezequiel, também que faz parte da escatologia bíblica, a qual nos ensina os tempos futuro e os tempos presentes e os tempos passados que se passou. A gente leu aqui que Deus, ele revelou os seus segredos aqui no livro do Apocalipse, tudo que vai acontecer, o que está acontecendo, o que já aconteceu. E vimos aqui no versículo 11 dizendo assim, e vi o céu aberto,
E eis um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, muitas coroas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. João capítulo 1, versículo 14 diz assim: o Verbo, ou a Palavra, se fez carne e habitou entre nós, habitou entre os homens, e vimos a sua glória como o unigênito Filho do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. A palavra de Deus tomará conta de toda a terra, as nações querendo ou não, os governantes querendo ou não, as outras religiões querendo ou não. A palavra de Deus, por intermédio do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, vai reger toda a terra quando ele vir sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória, conforme está escrito em Mateus 24, 28, 30 e 31. Louvado seja o nome do Senhor. Conforme também Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que diz que eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Vimos que o arrebatamento da igreja vai acontecer, mas também o milênio vai acontecer. A restauração de Israel e da Jerusalém terrena também será restaurada com a segunda etapa da sua segunda vinda. Louvado seja Deus, a qual muitas discussões teológicas acerca do arrebatamento, acerca do milênio. Nós aprendemos aqui na Fogo no Altar que a igreja ela pode passar um período da tribulação, porque nos 7 anos, de acordo que será, louvado seja Deus, oferecida a Israel de 7 anos, serão 3 anos e meio de uma paz falsa, que é uma tribulação, se chama uma paz falsa, e depois mais 3 anos e meio de uma grande tribulação. Estaremos também aprendendo que haverá somente uma ressurreição dos salvos. Eis a questão de muitas discussões, louvado seja Deus, em muitas faculdades teológicas, entre muitos teólogos estudiosos da Bíblia, a questão do arrebatamento dos salvos. E aprendemos que em Apocalipse capítulo 20, versículo de número 6, diz que bem-aventurados são aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre esse não tem poder a segunda morte, e reinarão com Cristo 1000 anos. Então vimos aí uma ressurreição. Vimos também, louvado seja Deus, no capítulo 19 em diante, que fala sobre os que vieram da grande tribulação, a qual João viu uma grande multidão de vestes brancas, a qual João perguntava ao anjo: de onde vem? E o anjo dizia: esses vêm da grande tribulação, que foram ressuscitados. Então vimos somente a ressurreição. O que nós queremos passar para os irmãos, que a igreja provavelmente pode passar por uma tribulação nesse período de 7 anos. Vimos também que o 7º selo, quando ele foi aberto, a qual nós lemos aqui, louvado seja Deus, que quando foi aberto, houve-se um silêncio no céu de meia hora.
Quero passar para os irmãos que hoje será um pouco diferente, né, o ensinamento, porque estamos dando a recapitulada, né, uma relembrada, e os irmãos, se ficar atentos aí com a Bíblia, né, quiser conferir, louvado seja Deus, é de suma importância. Então vimos que quando o 7º selo ele foi aberto, houve-se um silêncio de meia hora no céu, para que os 7 anjos se preparassem com as suas 7 trombetas para tocar. E antes desses 7 anjos se prepararem para tocarem essas 7 trombetas, diz a Bíblia que veio um anjo, louvado seja Deus, nesse período de meia hora. Esse anjo pegou as orações dos santos aqui na terra como um cheiro suave e levou até a Deus. Diz a Bíblia que quando esse anjo levou essas orações a Deus, houve-se relâmpago, vozes, louvado seja Ele. Diz que as orações trouxe cheiro suave para Deus. E vimos que o primeiro anjo que se preparou, ele tocou a primeira trombeta. Louvado seja o nome do Senhor. E vimos que no período que o primeiro anjo tocou a trombeta, o anticristo já estava aqui na terra. Quando se abriu o primeiro selo, glória a Jesus, a qual está registrado, louvado seja Deus, no capítulo 15. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus, capítulo 15, não, irmãos. Vimos que foi no capítulo, louvado seja Deus, se não me faça a memória, louvado seja Deus, no capítulo, os irmãos possa nos ajudar. No capítulo 6, irmão, capítulo 6, houve aí a primeira abertura, né? Está escrito aqui, ó, no capítulo 6, o título, a abertura dos primeiros 6 selos. E o versículo 1 diz assim, ó, e havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei, e vi um dos 4 animais, que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E no versículo 2 diz assim, ó, e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então vimos que quando, louvado seja Deus, o 7º selo foi aberto, a qual houve-se um silêncio de meia hora no céu, a qual 7 anjos se prepararam para tocar a primeira trombeta. O anticristo estava aqui na terra reinando, porque esse primeiro cavalo do capítulo 6 do livro do Apocalipse é o anticristo, porque ele vence vitorioso e para vencer, porque as nações deram poder à besta, porque essa besta é a besta que sobe do abismo, que sobe das trevas, louvado seja Deus, que sobe de uma besta já formada desde os tempos do Império Romano, desde os tempos da Inquisição, do catolicismo, louvado seja Deus, a qual a besta que subiu do mar, né, que é o Império Romano, que caiu no ano 464 ou 54 e foi restaurado, glória a Jesus, no século 6 para 7. Louvado seja Deus. A qual a besta que subiu da terra, ela vem semelhante à besta que subiu do mar. E vimos que o anticristo, quando abriu o primeiro selo, ele se manifestou na terra. E vamos conferir, irmãos, em nome de Jesus, louvado seja Deus, em 2 Tessalonicenses, do capítulo 2, para nossa meditação, louvado seja o nome do Senhor, para a gente estar conferindo
glória a Jesus, a qual realmente o anticristo vai se manifestar, louvado seja Deus, antes do arrebatamento da igreja. Muitos cristãos não aceitam, o pré-tribulacionismo, não aceita essa questão da igreja ser arrebatada depois da manifestação do anticristo. Mas vamos conferir, louvado seja Deus, quem achar aí me ajuda. Glória a Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Glória a Jesus. Glória a Deus. Melhor, irmãos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Diz assim, a vinda de Cristo será precedida de manifestações, do anticristo. Vamos ler aí. Ora, irmãos, rogamos vós pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele no céu, que não vos movais facilmente no vosso entendimento, nem vos perturbeis, que é por Espírito, que é por palavra, que é por epístola ou cartas, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Versículo 3: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, que é o abandono da fé em Cristo, e se manifesta o homem do pecado, que é o anticristo, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou que se adora, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, no versículo 3 diz que não será ou não acontecerá o arrebatamento da igreja antes que venha a primeira apostasia, como estamos vendo hoje, muitos se desviando, muitos se afastando, muitos já não suportam mais esperar a vinda de Cristo, muitos não suportam mais ouvir a palavra de Deus, muitos não suportam mais ouvir e dizer que Jesus está voltando, porque eles ficaram algum tempo na igreja, alguns anos na igreja, e eles não viram isso acontecer e se apostataram e se desviaram e foram de volta para o mundo. Mas aqui está dizendo que, louvado seja Deus, não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifesta o homem do pecado, que é o anticristo, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta tudo contra o que se chama Deus ou que se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Muitos teólogos não aceitam essa questão que a igreja vai conhecer o homem do pecado, mas o apóstolo Paulo já alertou os irmãos de Tessalônica, ali na Ásia Menor, ali na Turquia, no tempos antigos de Paulo, louvado seja Deus, para que os irmãos de Tessalônica ficassem atentos, que não se desfalecesse da fé, porque ele foi bem claro, glória a Jesus, que o anticristo se manifestaria com a igreja aqui ainda. Aqui no versículo 6 diz assim, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o ministério da injustiça opera, somente a um, que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então vimos, irmãos, que a igreja, ela está aqui pregando, esse que até que do meio, esse um que até que do meio seja tirado, é a igreja de Cristo.
E vimos que a igreja passará um período com a manifestação do anticristo na terra. E não sabemos quanto tempo será esse período. Juntando com este período, irmãos, louvado seja Deus, que a igreja vai ficar aqui com o anticristo. Juntando com a meia hora do livro do Apocalipse, quando se abriu o 7º selo para se tocar a primeira trombeta. Nós não podemos dizer se é 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou 3 anos e meio, ou 4 anos, ou 5 anos, que nós podemos dizer que João viu os salvos vindo de uma grande tribulação. E vimos também que será um só arrebatamento de salvos. Não existe, irmão, 2 ressurreições de salvo. Existe uma ressurreição de salvo. Eis a questão para vocês, ouvintes da palavra de Deus. Eis a questão para vocês, teólogos, que estudam a Bíblia profundamente e às vezes ensina a Bíblia totalmente distorcida, levando muitos a se desfalecerem na fé, levando muitos a ter dúvidas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que a verdade é que liberta. João capítulo 5, versículo 39: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse para o seu discípulo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A Bíblia aqui não está dizendo que se nós passarmos pela tribulação, ou pela grande tribulação, a Bíblia não está dizendo aqui que nós seremos condenados. A Bíblia está dizendo que podemos ser livres da hora da tentação, como o Senhor falou no livro do Apocalipse, que Ele iria livrar alguns de vós, alguns, não todos, na hora da tentação que viria sobre toda a face da terra. Ele disse para a igreja de Filadélfia, lá no livro do Apocalipse, logo nos primeiros versículos do capítulo 1 e o capítulo 2, e vimos que as almas do que foram martirizados também, que pedia justiça pelo sangue deles serem derramados nessa terra, a qual alguém diz no Velho Testamento, no livro de Daniel, e a condenação dos ímpios que morreram sem Cristo. Diz assim, versículo 12: e muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, arrebatamento, e outros para vergonha e desprezo eterno, condenação. Então vimos que todo este evento vai acontecer depois da tribulação, a qual o anjo Miguel, o príncipe ou grande príncipe, batalhará também contra os poderes das trevas para proteger principalmente o povo de Deus. Conforme Mateus 24, 21, estaremos lendo também Mateus 24, 21 para nossa meditação. Louvado seja Deus. Mateus 24, 21, que diz: glória a Deus. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então vimos que provavelmente a igreja passará um período de tribulação. Até então o anticristo vai estar aqui na terra. Certamente o anticristo fará com que a igreja sofra as perseguições do seu governo. É certo que a ditadura pior será depois dos 3 anos e meio para lá, quando Israel estiver dominando todo o Oriente Médio, a qual ele vai reter o acordo de 7 anos de paz, conforme Daniel capítulo 9, versículo 20. Vamos ler Daniel capítulo 9, versículo 20. Louvado seja Deus.
Daniel capítulo 9, versículo de número 20. Glória a Jesus. Que diz: e estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que é o mensageiro, que eu tinha visto na minha visão no princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, e me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido da palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a santa cidade, para extinguir as transgressões e dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir os santos, o santo dos santos. Glória a Jesus. Meus irmãos, vimos que a promessa de Deus é para, glória a Jesus, o povo santo, o povo de Deus, glória a Jesus, o povo que vai morar no céu, o povo, aleluias, que vai, glória a Jesus, desfrutar das maravilhas de Deus. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Só apertar o vermelho. Amém? Os irmãos têm alguma pergunta, irmãos? Alguma dúvida acerca disso aí, em nome de Jesus? Se os irmãos tiverem dúvida acerca do arrebatamento, irmãos, pode, né, fazer sua pergunta. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Amém? Vamos ver, irmãos, também em Mateus 24, 28, 30. 28, 29 e 30. Glória a Jesus. Estamos falando sobre arrebatamento e grande tribulação. Vamos ficar completamente orientado por Deus para a gente não desfalecer. E não se preocupe com as tribulações que pode vir sobre toda a terra, porque Deus é fiel e Ele promete livrar o seu povo. Quando Jesus Cristo disse para o discípulo: não temer aos homens, porque pode matar o corpo e depois não tem nada mais o que fazer, mas temer antes aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno, a este temer. Então a gente pode, irmãos, depositar confiança nesse Deus, louvado seja Deus, que Ele pode nos livrar na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Mateus 24, 28, 29 e 30, que diz assim: pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Está falando de castigo dos ímpios. Agora vamos para o versículo 29, 30 e também 31, que diz assim: e logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta,
os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornaram tenros ou florescido e brotam folhas, também está próximo o verão. Então vimos aí, irmãos, que os anjos foram ordenados tocar a trombeta. Então essa trombeta, ela soou depois de todo esse acontecimento. Mas também não podemos deixar de ensinar para os irmãos que essa vinda aqui também é uma segunda etapa para livramento de Israel e de alguns que ficaram, louvado seja Deus, no final dos 7 anos de tribulação. O que nós aprendemos que vai haver sim o arrebatamento da igreja. Se é no início de uma paz falsa, que é de uma tribulação, ou se é no meado dos 3 anos e meio, a qual as nações reterá a paz com Israel de 7 anos, ou se é no final, já iniciando-se o 666, que é o sinal da besta. Porque no tempo que o anticristo reteu o acordo de paz com Israel, as guerras, que a guerra do Armagedon será uma guerra sangrenta, mas Deus promete salvar o seu povo, alguns, mas alguns passará, aleluia, pela morte, assim como o anjo disse para os mártires que clamavam por justiça para com os maldosos e derramaram sangue inocente na terra. E o anjo bradou e disse: não por agora, até que alguns irmãos seus também sejam mortos da mesma forma que vocês morreram. E vimos que as 2 testemunhas também, eles vão ajudar, principalmente o povo de Deus, o povo de Israel, a defender o povo de Deus com as pragas que eles vão clamar. Diz a Bíblia que Deus deu poder a essas 2 testemunhas, até para fazer descer fogo do céu. A Bíblia diz também que Deus deu poder a essas 2 testemunhas para profetizar quanto tempo quiser, quantas vezes quiser. Quantas vezes eles querem que desce fogo do céu e a descer? Quantas vezes eles querem que danifica o mar para que os peixes do mar morram? Quantas vezes eles querem causar guerra entre as nações? Porque são reino contra reino. Mateus 24. Nação contra nação. Haverá terremotos em vários lugares. Haverá fome. Haverá pestes. As nações se embravecerão, conforme o Salmo 46. Aleluia. Mas o Senhor, irmãos, dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Israel é a nossa fortaleza. Então vimos que Jesus deixou alerta, conforme Mateus 24, 30. O povo judeu, irmão, tem sido sacudido em todas as nações. E o livro do profeta Isaías vem se cumprindo nos dias de hoje, a qual muitos judeus estão regressando, mesmo com as guerras. Os judeus estão regressando para Israel. E mesmo sabendo que eles podem morrer a qualquer hora, com ataque de inimigos, mas eles estão retornando para Israel, amando o seu país, amando a palavra de Deus, dando a sua própria vida pelo cumprimento da palavra de Deus, dando a sua própria vida pelo um país que é terreno, pelo um país que teve promessa, e a promessa até os tempos de hoje, que Jerusalém será uma cidade restaurada, que Jerusalém será uma cidade populosa, mas que viverá debaixo da obediência da palavra de Deus. E vimos que o povo que se dedica a Deus, o povo
que prioriza as coisas de Deus, que valoriza as coisas de Deus, não teme aos homens, não teme as ameaças dos países vizinhos. Então, a primeira figueira a ser sacudida está sendo Israel nesses últimos dias que estamos vivendo. Agora, a segunda figueira a ser sacudida certamente será a igreja, porque a igreja, irmão, também ela faz parte dessa figueira. A igreja do Senhor, ela era um jamuzeiro bravo que foi enxertado na oliveira verdadeira, ou na figueira verdadeira. Tanto oliveira como figueira, para mim é a mesma coisa. A igreja do Senhor, ela tem um ensinamento cristão judaico. A igreja do Senhor não consegue fugir do ensinamento judaico. Então a igreja também está unida, incluída nessa figueira que será sacudida. E nesses tempos que estamos vivendo vai ser necessário Deus sacudir a igreja. Por isso, igreja, se prepare, porque Deus não vai deixar a igreja da forma que está indo. Tudo isso que nós estamos vendo nas redes sociais, que às vezes nos entristece, nos deixa nós desanimados, frio até mesmo de congregar, até mesmo de honrar um líder, até mesmo de honrar um pastor que lidera uma igreja. Porque em todas as áreas que a gente vai, irmãos, sempre terá um líder que vai liderar. Se você for para o espiritismo, lá terá um líder. Se você for para a maçonaria, lá vai ter um líder do grau 33. Se você for para o islamismo, lá vai ter o líder do Islã. Se você for para o judaísmo, lá vai ter o líder do judaísmo, é os rabinos. Se você for para essa igreja evangélica, vai ter o pastor presidente, vai ter o vice-presidente, vai ter os pastores, operadores, superintendentes. Se você for para leis eclesiásticas, vai ter o juiz, vai ter os promotores, vai ter os advogados. Se você for para a política, vai ter o presidente, o vice-presidente. Se você for para a faculdade, vai ter o diretor, vai ter o coordenador, vai ter os professores. Então você não consegue fugir da liderança. Aleluia! É como o salmista Davi, ele diz que não tem como fugir da lei, tanto dos homens como de Deus, principalmente a lei de Deus. Se ele for para o céu, a palavra de Deus está no céu. Se ele ficar na terra, a palavra de Deus está na terra. Se ele cavar um buraco na terra e ir para as profundezas, a palavra de Deus também está lá, porque Jesus desceu às mais partes baixas da terra e pegou a chave da morte do inferno das mãos de Satanás. E Deus, ele tem o poder de dominar o inferno. Jesus, ele tem o poder de prender alguém lá no inferno. Jesus também tem o poder de tirar alguém do inferno. Então ele disse: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Então não tem como fugir. Por isso Jesus, ele vai sacudir a igreja. A igreja não vai ficar nessa morte espiritual que estamos vendo nos dias de hoje, aonde a mídia tem tomado conta, aonde a mídia tem, louvado ser Deus, se colocado como superior até mesmo à igreja do Senhor. Jesus vem com a sua vara de ferro para reger as nações. No livro do Apocalipse, também capítulo 1, versículo de número 7, louvado seja Deus, para confirmar o livro de Mateus 24, 29 e 30. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz assim: e eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim. Amém. Então, eu quero ficar aqui, louvado seja Deus, na parte A, no versículo 7, né, que diz assim, ó: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Quando a gente vai para o livro de 1
Coríntios, capítulo 15, versículo 52, fala que a igreja vai ser arrebatada num abrir e fechar de olhos. Louvado seja, será muito rápido, nem todos os olhos vão ver. Então vimos que realmente vai haver um arrebatamento da igreja e também vai haver uma restauração de quem ficar, principalmente o povo de Israel. Então vimos que realmente vai acontecer as bodas do Cordeiro nesse período que a gente for arrebatado. Não sabemos se vai ser 2 anos, 3 anos, 1 mês, 2 meses. Glória a Jesus. Não será os 7 anos completos, porque o anticristo vai se manifestar, a igreja vai estar aqui. Não sabemos o período, falou-se das meia hora, mas sabemos que nós vamos participar dessas bodas do Cordeiro, que é a ceia do Senhor lá no céu. Então vai haver sim o arrebatamento. Muitos judeus não acreditam em arrebatamento. Muitos ensinamentos messiânicos judaicos não acreditam que vai haver o arrebatamento da igreja no período da tribulação. Eles se acreditam, muitos, que todos vão passar até os 7 anos se vingar, qual Jesus vem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Mas a Bíblia diz que é necessário que Jesus venha com os gentios para os judeus, mas os gentios transformados pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. A qual o profeta, aleluia, louvado seja Deus, Zacarias, ele profetizou sobre a vinda de Jesus na sua segunda etapa, a qual Israel chorará amargamente, porque Jesus ele não vem sozinho. Porque quando ele nasceu, ele se sentiu só. Quando ele foi para a cruz, ele foi só. Mas quando Jesus vir, ele vai vir com o seu exército de anjos, juntamente com a igreja, e pisará no Monte das Oliveiras para dar livramento ao seu povo Israel. A qual seu povo Israel vai ver os cravos nas mãos, assim como Tomé viu os cravos nas mãos do Messias que foi crucificado. E diz a Bíblia que Israel chorará amargamente, conforme o livro de Zacarias. Se eu não me faço a memória, capítulo 10, versículo, não me faço a memória. Louvado seja Deus. Então vai haver, irmãos, na sua segunda vinda, que a primeira ele veio e morreu na cruz. Então na sua segunda vinda vai ter 2 etapas: arrebatamento e reino milenar. Livramento para Israel e para todos que ficarem aqui, que não aceitaram o sinal da besta. Louvado seja Deus. E também vimos que haverá somente um arrebatamento dos salvos. Não vai ter 2 ressurreições dos salvos. Não vai haver 2 arrebatamentos. É um arrebatamento, louvado seja Deus, e uma restauração de todo Israel para o milênio, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Glória a Jesus. Bem-aventurados os que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem o poder da segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e reinarão com eles, ou com ele, 1000 anos. É difícil de aceitar para muitos, mas nesse tempo que Jesus ele implantar o seu reino milenar na terra física, completamente física, não espiritual, porque existe uma nova Jerusalém espiritual que vai descer do céu depois do milênio, a qual nesse período de 1000 anos Satanás será preso por 1000 anos, para que as nações não venham fazer mais guerra, conforme o livro de Isaías. E depois desse milênio ser completo, diz a Bíblia que Satanás será solto um pouco de tempo, a qual juntará todas as nações, que é o último Gog e Magog, para fazer guerra contra o Messias e contra os seus santos que estão com ele no milênio. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Então, irmãos, vimos que todo esse acontecimento
irá acontecer em toda a face da terra. Conforme Mateus 24:35, passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Então, louvado seja Deus, esse foi o ensinamento, ou o último ensinamento de 2024, sobre o livro do Apocalipse, sobre o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos que morreram em Cristo e dos que estiverem vivos e serão transformados e arrebatados, e a condenação dos ímpios, conforme Daniel capítulo 12, versículo 2, que muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então vimos duas ressurreições somente: ressurreição dos salvos e ressurreição para os condenados. Então eis a questão: a igreja pode passar um período de tribulação aqui na terra, por isso você está preparado? Eis a questão: você está preparado? Que Deus abençoe em nome de Jesus.